Amém, irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amém. É uma alegria para nós termos a oportunidade que Deus nos concede de mais uma vez nós estarmos separando um tempo para nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Como eu tinha colocado no aviso na página da igreja, eu gostaria de estar iniciando uma série de estudos que estão relacionados com os estudos que nós estávamos realizando anteriormente, antes de sexta-feira passada. O tema desses estudos é a disciplina, a misericórdia e o juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Eu gostaria, para nós estarmos iniciando, de convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 2 até o versículo de número 5. Nós vamos ler, então, 4 versículos. O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 até o versículo de número 5. Eu vou dar um tempinho para os irmãos acharem. Amém? Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 2. Eu vou fazer a leitura aqui na minha tradução. O texto diz assim: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e os seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisso. Assim como um pai disciplina o seu filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Nesse texto aqui que nós lemos, de Deuteronômio, capítulo de número 8, Moisés está já no final da sua vida, falando à geração de israelitas que vai entrar na terra de Canaã. E ele está lembrando essa geração de como foi que Deus tratou com eles e com seus pais nos últimos 40 anos. É interessante que no versículo 2 nós vemos aqui: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos. Aqui, Moisés está sendo sucinto, porque o povo tinha ainda fresco na memória tudo o que tinha acontecido. E eu gostaria, irmãos, embora eu tenha começado o estudo dessa noite lendo em Deuteronômio, eu queria destacar alguns episódios que ocorreram nessa trajetória, nesses 40 anos que Moisés está se referindo aqui no versículo 2 de Deuteronômio 8, que estão registrados com mais detalhes lá no livro de Números. O livro de Números é o livro que vem antes do livro de Deuteronômio, é o quarto livro do Antigo Testamento. E nós vamos ver que na trajetória do povo de Israel, naqueles 40 anos, nós vamos ver o povo de Israel agindo de uma maneira que muitas vezes, quando nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que nós também muitas vezes temos a tendência de agir como o povo de Israel. E tudo isso que está escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar.
foi deixado para nós como exemplo, para que nós não sigamos os mesmos caminhos que eles seguiram, porque nós podemos olhar, por isso que Moisés fala aqui, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou. Nós vamos ver que nessa trajetória, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Eles eram escravos lá no Egito, e lá no Egito, eles clamaram a Deus, estavam sofrendo debaixo de uma pesada escravidão, e Deus teve misericórdia, Deus tirou. Eu creio que os irmãos que já tiveram a oportunidade de assistir o filme Os 10 Mandamentos, os irmãos se lembram, tem vários filmes que foram feitos, e os irmãos que já leram também na Bíblia, está escrito lá no livro de Êxodo. O povo de Israel se tornou escravo, eles clamaram a Deus, Deus manda Moisés para falar com Faraó, e Deus, através das 10 pragas, Deus quebra o poder de Faraó, o poder que escravizava o povo de Israel, e tira o povo de Israel do Egito, faz com que eles atravessem o Mar Vermelho, e Deus leva o povo de Israel até o Monte Sinai. E lá Deus fala com o povo de Israel, Deus dá ao povo de Israel os 10 mandamentos, Deus cuida desse povo, Deus vai guiando esse povo. E depois deles ficarem quase um ano lá no sopé do Monte Sinai, chega um momento, no começo do livro de Números, que Deus ordena que o povo de Israel, então, deveria se preparar para partir lá no Monte Sinai, rumo à terra de Canaã. E nós vamos ver, nós vamos começar agora vendo no capítulo de número 11 do livro de Números, que à medida que o povo começa a caminhar em direção à terra de Canaã, o povo começa a enfrentar dificuldades. Vamos ler Números, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 3. Eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 3. Nós vamos ver aqui que diante das situações desagradáveis, diante das dificuldades que o povo de Israel começou a enfrentar, o que é que o povo começa a fazer? Capítulo 11 de Números, versículo de número 1. O texto diz assim: o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Irmãos, nós vamos ver que nós muitas vezes podemos agir exatamente como o povo de Israel. Do mesmo jeito que Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, Jesus também, por meio do seu sangue derramado na cruz, ele nos libertou dos nossos pecados. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo, assim como Moisés era o mediador entre Deus e o povo, Jesus Cristo é o nosso mediador, o nosso intermediário, aquele que intercede por nós junto a Deus. E graças a Deus, irmãos, que nós temos um mediador, alguém que se compadece de nós, que intercede por nós nas nossas fraquezas, porque nós, nas nossas fraquezas, muitas vezes somos semelhantes ao povo de Israel. Quem de nós, irmãos, que muitas vezes, quando começa a enfrentar uma situação difícil, também não começa a reclamar, não começa a murmurar? Já pensou se Deus fosse fazer conosco o que Deus fez com o povo de Israel? O texto fala aqui que a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Quando o povo começou a experimentar
a disciplina de Deus, até a punição de Deus por causa das suas murmurações. O texto fala no versículo 2 que o povo gritou, pedindo ajuda a Moisés. E Moisés orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Nós vemos aqui que Moisés intercede pelo povo que tinha pecado, exatamente do mesmo jeito que Jesus Cristo intercede por nós quando nós pecamos. A Bíblia nos ensina claramente que nós não devemos murmurar. O que é murmuração, irmãos? Murmuração é quando nós começamos a falar de uma forma revoltada contra Deus, por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando. Eu queria convidar os irmãos, para os irmãos abrirem as suas Bíblias, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Eu queria ler o primeiro versículo, até o versículo número 6, a primeira parte. O texto diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1, nós vamos ler até a primeira metade do versículo 6. Paulo fala assim: irmãos, eu não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Agora vamos ver o versículo de número 10. O versículo de número 10 fala: e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Irmãos, graças a Deus que por meio de Jesus Cristo nós podemos encontrar diante de Jesus misericórdia, graça, socorro, perdão. Mas é importante, irmãos, que nós também levemos em consideração a advertência que o Senhor nos transmite na sua palavra. Deus não se agrada de murmuração. A murmuração, irmãos, é diferente do lamento. O lamento é quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus e expressamos diante de Deus a nossa dor, o nosso sofrimento, mas sem revolta contra Deus, sem se rebelar contra Deus, sem falar contra Deus. Agora, a murmuração é quando a gente fala contra Deus. Quando a gente se rebela contra Deus por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando. E a palavra de Deus fala, nós lemos aqui no versículo 10, e não se queixem, não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo anjo da morte. É diferente, irmãos, eu chegar diante de Deus e contar diante dele a minha aflição, a minha angústia, mas sem revolta. Eu tenho a liberdade, como filho de Deus, você tem a liberdade, como filho de Deus, de se achegar a Deus e abrir o seu coração e contar diante de Deus a sua dor. Como Davi fez. Eu vou dar um exemplo disso, de como Davi, ele
chega diante de Deus e coloca diante de Deus, ele derrama diante de Deus a sua dor. No Salmo 142, nós temos um exemplo disso. Abra a tua Bíblia lá no Salmo de número 142. Eu gostaria de ler. É um salmo curto, ele tem 7 versículos. E nesse salmo nós vemos que Davi, apesar de estar passando por grande aflição, ele derrama o seu coração diante de Deus, mas ele não murmura contra Deus. Ele fala para Deus e não contra Deus. Percebe a diferença? No lamento nós falamos para Deus. Continuamos confiando em Deus. Quando a pessoa murmura, ela fala contra Deus. Ela age de uma forma incrédula e rebelde contra Deus. Vamos ler lá o Salmo 142, do versículo 1 em diante. Clamo em voz alta ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante dele o meu lamento e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Então clamo a ti, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, és tudo o que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Os irmãos percebem que o lamento que Davi derrama diante de Deus não é numa atitude de rebelião, de murmuração, de revolta. Ele fala, derramo, versículo 2, derramo diante dele o meu lamento e lhe apresento as minhas angústias. Apresentar diante de Deus é diferente de falar contra Deus. Davi conta, ele fala que ele está abatido, ele fala que tem pessoas armando armadilhas, preparando armadilhas contra ele, onde quer que ele vá, que ele procura alguém que venha ajudá-lo, mas ninguém sequer lembra que ele existe, que ele não tem onde se abrigar, mas ele fala isso confiando em Deus. No versículo 5 ele fala, então clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que desejo na vida. Percebe que a atitude de Davi não é de rebeldia. Mas o povo lá, nós vamos ver também um outro exemplo. Nós lemos lá em Números, no capítulo 11, o povo começou a reclamar. Deus disciplinou o povo. O texto fala que Deus enviou um fogo que ardeu no meio do povo. O povo gritou pedindo, que a ajuda de Moisés, e Moisés orou a Deus, e Deus fez com que aquele fogo se apagasse. Mas nem por isso o povo parou. Andaram mais um pouquinho, vamos voltar lá em Números, capítulo 11. Eu queria ler do versículo de número 4 até o versículo de número 10. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a murmurar, se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não temos outra coisa para comer, a não ser se viu o maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo
saía e o recolhia de manhã. Usava para fazer farinha, triturando em moinhos manuais ou socando em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham o gosto de massa folhada assada com azeite. Quando o maná caía sobre o acampamento durante a noite, com o orvalho. Percebe aqui, irmãos, que o povo de Israel estava caminhando no deserto e Deus, durante 40 anos, cada dia, do primeiro dia da semana até o 6º dia da semana, Deus fazia cair maná para o povo poder recolher, para o povo ter o que comer. Mas o que o povo faz? Em vez do povo ser agradecido a Deus por aquilo que Deus estava providenciando, porque eles tinham que comer, Deus estava cuidando dele, Deus os tinha libertado da escravidão no Egito, Deus os estava conduzindo para uma terra que Deus tinha prometido dar a eles como herança. Eles estavam agradecidos? Não. Eles, de repente, ficaram com vontade de comer carne, né? O texto diz aqui no versículo de número 4, que o povo de Israel também começou a murmurar: ah, se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepino, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Agora, a nossa alma está enfasqueada. A gente não aguenta mais comer maná. Não quer comer mais maná. Quer comer carne. Irmãos, nós não somos muito diferentes do povo de Israel, não é verdade? Deus providenciou maná, mas eles não queriam comer maná. Eu quero comer carne. Nós precisamos, irmãos, o texto no versículo 10 fala: Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. E nós vamos ver aqui o próprio Moisés achando pesada a sua responsabilidade. No versículo 11, nós vamos ler: Moisés disse ao Senhor: por que me tratas a mim, teu servo, desta forma? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso eu gerei ou dei à luz esse povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde eu conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho eu não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. O próprio Moisés achou pesada a responsabilidade de estar cuidando do povo que estava sempre descontente, que estava sempre insatisfeito, que estava sempre murmurando, por mais que Deus lhe fizesse. Agora, é interessante, irmãos, a maneira como Deus trata com Moisés. No versículo 16 até o versículo de número 29, Deus levanta primeiramente 70 líderes para estarem auxiliando Moisés na tarefa que ele tinha de levar. No versículo 16 nós vemos: então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim, eles dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. E nós vamos ver que Moisés manda fazer isso, né? E o texto nos fala no versículo número 24 do capítulo 11: Moisés saiu
e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. Então Deus, no meio de toda essa situação, Deus age com misericórdia também. Deus não somente pune, disciplina o povo, Deus age com misericórdia. Moisés estava dizendo: o fardo está pesado. Deus escolhe 70 homens para estarem compartilhando a responsabilidade com Moisés. E se nós lermos do versículo 31 até o versículo de número 34, nós vamos ver que Deus até manda carne, mas Deus também disciplina o povo pela sua murmuração. Veja no versículo 31 do capítulo 11 de Números: o Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar, codornizes do lado do mar, e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros, em todas as direções, voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Depois espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com uma boca cheia de carne. Veja bem, irmãos, o povo reclamou, queria carne, Deus deu carne. O povo ainda comete o pecado da glutonaria. O texto fala que eles se empanturravam com carne, com a boca cheia de carne. A ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, que Deus é um Deus bondoso, um Deus amoroso. Deus mostrou o seu amor ouvindo ao clamor do povo que estava vivendo como escravo no Egito. Deus tirou esse povo da escravidão, libertou esse povo, trouxe esse povo até o Monte Sinai. Deus falou com o povo, Deus deu a lei para o povo, Deus deu Moisés, Deus deu os sacerdotes, que eram mediadores entre Deus e o povo. Deus deu a sua palavra, Deus mandava maná do céu, Deus cuidou desse povo todo esse tempo. E mesmo Deus cuidando desse povo a cada dia, esse povo está murmurando, e nós vamos ver, irmãos, que não foram somente essas 2 vezes que o povo murmurou, que o povo reclamou. Foram várias vezes no decorrer da história. Não é sem razão que Moisés, 40 anos depois, ele fala para a geração o seguinte: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor conduziu vocês no deserto. Deus não deixou de amar o povo. Deus não deixou de ser fiel à sua promessa. Deus não deixou de mostrar misericórdia. Mas Deus também não deixou de disciplinar e, inclusive, de punir os rebeldes. Nós vamos observar, irmãos, que à medida que a rebelião começa a ser mais constante e mais obstinada, Deus disciplina de uma forma mais firme, até mais severa, para que o povo aprenda a não ser rebelde, a não ser desobediente, a não ser incrédulo, a não murmurar e a confiar em Deus. Assim como o povo de Israel, irmãos, estava caminhando pelo deserto,
para chegar na terra prometida, nós também, irmãos, na nossa vida aqui na terra, nós estamos como peregrinos num deserto. O mundo em que nós vivemos, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, é como um deserto através do qual nós vamos caminhando. Às vezes a gente gostaria de ter um paraíso aqui na terra. Mas a Bíblia nos ensina que enquanto nós estamos nesse mundo, nós somos estrangeiros e peregrinos. Eu gostaria de ler 2 textos bíblicos que nos mostram essa verdade. O primeiro texto que eu gostaria de estar lendo está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Pedro está falando aqui, no Novo Testamento, a cristãos. Então, em 1 Pedro 2,11, Pedro diz assim: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Então, irmãos, enquanto nós caminhamos neste mundo, a Bíblia nos diz que nós somos nesse mundo peregrinos e estrangeiros. O que é um peregrino? Peregrino é alguém que está passando por um determinado lugar, mas não pertence àquele lugar. Um estrangeiro também é alguém que está em um determinado país, mas que ele não é daquele lugar, ele é de outra terra. Paulo fala também, vamos ler lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Paulo diz assim: a nossa pátria, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a nossa pátria não está aqui. Nós estamos aqui numa peregrinação. E assim como o povo de Israel ainda não tinha chegado a Canaã, nós também não chegamos à nossa pátria celestial, à Canaã celestial. E enquanto nós estamos caminhando neste mundo, nós passamos por lutas. Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. E nós estamos caminhando em direção à Canaã celestial. Nós aguardamos, como Pedro também disse, um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça, que vai ser inaugurado quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Então, no caminho que nós estamos vivendo, irmãos, em peregrinação. E mesmo que nessa peregrinação nós passemos por lutas, nós passemos por dificuldades, nós passemos por aflições e angústias, do mesmo jeito que Deus esteve com o povo de Israel no deserto, enquanto eles caminhavam pelo deserto, guiando, provendo, mandando do céu o alimento para supri-los. Como nós lemos em Deuteronômio, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor conduziu vocês pelo deserto. Ele deixou vocês ter fome, mas depois ele mandou maná para mostrar para vocês que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Deus mandou uma nuvem durante o dia, guiando o povo, indo à frente do povo, uma coluna de fogo à noite para guiar o povo. Deus esteve presente no meio desse povo. Deus não deixou de discipliná-lo.
povo murmurava, quando o povo se revoltava, quando o povo desobedecia a Deus, Deus disciplinava, Deus corrigia, Deus mostrava misericórdia. É interessante, irmãos, nós vemos aqui como que Deus age de uma maneira que ele mostra tanto misericórdia e justiça. Deus não faz vista grossa para o pecado, mas Deus não destruiu o povo. Deus disciplinou o povo. No primeiro exemplo que nós lemos, lá em Números 11, Deus enviou um fogo que ardeu entre o povo. Mas o mesmo Deus que julgou, que puniu, que disciplinou, quando o povo gritou e pediu ajuda a Moisés, e Moisés intercedeu junto a Deus, o fogo se apagou. Irmãos, que coisa maravilhosa. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações onde nós devemos, muitas vezes, parar e pensar se nós não temos, diante das situações difíceis e dos problemas que nós temos enfrentado na nossa vida, se nós não estamos agindo do mesmo jeito que o povo de Israel, murmurando, falando contra Deus, sendo ingratos, deixando de olhar para tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Salmo 103 fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem só dos seus benefícios. Será que, irmãos, na nossa trajetória, quando acontece alguma coisa que não é aquilo que a gente gostaria que acontecesse, será que em vez de nós nos lembrarmos dos benefícios, de tudo aquilo que Deus já fez por nós, de tudo aquilo que Deus está fazendo por nós, será que nós não agimos exatamente como o povo de Israel e começamos a reclamar da nossa situação? Será que quando Deus está provendo aquilo que nós precisamos, em vez de nós sermos agradecidos a Deus pela sua provisão, será que nós não estamos fazendo como um bando de estrangeiros que viajava com os israelitas, que começou a desejar intensamente a comida do Egito, e muitas vezes nós agimos igual ao povo de Israel, que o texto fala, o povo de Israel também começou a se queixar, a murmurar, a reclamar, a falar contra Deus. Estou cansado de maná, eu quero carne. Deus foi misericordioso. Mas mesmo quando Deus deu carne, não existia gratidão, existia glutonaria. E Deus disciplinou o povo. Então, essas coisas, como nós lemos lá, em 1 Coríntios capítulo 10, por 2 vezes naquele texto, o texto fala que essas coisas foram escritas como exemplo para a advertência nossa, para que nós não repitamos os mesmos pecados que o povo de Israel cometeu no passado. Porque Deus é o mesmo, irmãos. Nosso Deus é um Deus misericordioso, assim como Moisés intercedeu pelo povo de Israel, nós também temos Jesus Cristo, o nosso mediador, que intercede por nós. Abre a tua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 33. O texto bíblico nos diz, no versículo 33 e no versículo 34, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Irmãos, muitas vezes, pela nossa ingratidão, pelas murmurações que nós praticamos,
Muitas vezes, coisas piores não acontecem por nós, pela misericórdia de Jesus Cristo, por Ele interceder por nós, por Ele ser misericordioso, longânimo. Mas a Bíblia nos ensina claramente que nós não devemos murmurar. Nós devemos ser agradecidos por tudo o que Ele tem feito. Nós devemos bendizer ao Senhor e não nos esquecermos de nenhum só dos seus benefícios. Eu queria ler alguns textos específicos que falam contra murmuração. Um deles está lá em Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 31. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-vos uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo. A Bíblia nos ensina. Nós já tínhamos lido também lá em 1 Coríntios capítulo 10. Eu quero voltar a reforçar esse texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 10. E não murmurem como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte. A palavra de Deus nos ensina a sermos agradecidos em vez de murmurarmos. Abra a tua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6 e versículo de número 7. Vamos ler até o versículo de número 9. O texto diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Olha o que o texto nos diz aqui. Em vez de nós vivermos preocupados, reclamando, o texto nos diz o seguinte, que nós, em vez disso, devemos orar a Deus, pedindo aquilo de que nós precisamos. E não só pedindo, mas o texto fala, e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Irmão, se nós pararmos para pensar, todas as coisas boas que Deus nos tem dado, todas as bênçãos que Ele nos tem concedido, nós temos inúmeros motivos de gratidão diante de Deus. Quando nós aprendemos a ser agradecidos a Deus por aquilo que Ele já fez, o texto fala no versículo 7, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, meu irmão, eu quero te dizer, quando você for tentado a reclamar, a murmurar, a se revoltar contra Deus, porque alguma coisa não está saindo do jeito que você quer, em vez de reclamar, ore. Coloque diante de Deus, peça para Ele aquilo que você precisa e agradeça por aquilo que Ele te tem dado. E Paulo nos dá aqui no versículo 8
Mas um conselho que é muito importante, às vezes, irmãos, diante das dificuldades, a nossa tendência muitas vezes é ficar pensando só naquilo que é ruim, só naquilo que é desagradável. Mas no versículo 8, Paulo fala: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Eu gostaria, já estamos chegando ao final da transmissão desse estudo, eu gostaria de estar agora orando. Em termos práticos, a Bíblia nos diz o quê? Recapitulando: não murmurar. Em vez de murmurar, em vez de viver preocupado, nós devemos confiar no Senhor, orando, pedindo para Ele aquilo que nós precisamos, agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez e nos concentrando naquilo que é bom. Eu creio que muitos irmãos lembram a respeito daquele hino: conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso com quanto Deus já fez. Quantas bênçãos nós temos recebido das mãos divinas? Conta uma por uma. E você vai ver que todos nós temos muitas razões para louvar, agradecer e glorificar ao Senhor. Passamos sim por lutas, mas devemos nos lembrar de sermos gratos e evitarmos toda forma de murmuração. Eu gostaria de estar nesse momento orando. Nós terminamos já a exposição do estudo dessa noite. Nós vamos, na próxima sexta-feira, dar continuidade. Na próxima sexta-feira, eu gostaria de estar estudando o livro de Números, o capítulo 13 e o capítulo 14. Nós vamos ver outra situação em que o povo de Israel, porque a gente pensa, puxa vida, Deus disciplinou o povo aqui no capítulo 11. Será que eles aprenderam? Nós vamos ver, irmãos, que infelizmente eles não aprenderam. Mas nós vamos ver então o que aconteceu com o povo de Israel no capítulo 13 e no capítulo 14 de Números, na próxima sexta-feira. Então, se você quiser ler esses dois capítulos, você fique inteirado do assunto que nós vamos estar abordando na próxima quarta-feira. Você vai ver que vai ficar até mais fácil para você compreender tudo aquilo que nós estamos ministrando, e eu creio que o próprio Espírito Santo, que inspirou Moisés e os demais autores bíblicos a registrarem o que está escrito aqui, o próprio Espírito Santo vai estar, através da Santa Palavra de Deus, falando ao seu coração e preparando o seu coração para ouvir a ministração da Palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor, por nos amar, o Senhor, ó Deus, nos disciplina, nos corrige, nos adverte, nos mostra, Senhor, o caminho que nós devemos seguir. Nos mostra, Senhor, quando nós estamos agindo de uma maneira que não te agrada também, ó Deus. E nós te louvamos por nessa noite nós podemos estar estudando a tua santa palavra, e, ó Deus, a tua palavra falar conosco de uma forma tão clara a respeito de como o Senhor quer que nós vivamos. Obrigado pelo teu Filho Jesus, o nosso mediador, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Ó Deus, se não fosse a poderosa intercessão e a obra que Jesus Cristo realizou na cruz, ó Deus, todos nós
seríamos consumidos como aqueles rebeldes foram consumidos lá no meio do povo de Israel. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. Ó Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. E não permita, ó Deus, que por causa da tua misericórdia, nós, ó Deus, nos tornemos negligentes. Nós nos tornemos ingratos. Nós nos tornemos incrédulos. Ajuda-nos, ó Deus, a examinarmos cada um de nós. Perdoa, Senhor, a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor, as vezes que temos reclamado, que temos murmurado, que muitas vezes falamos, ó Deus, contra Ti, não para Ti, em oração, ó Deus. Ensina-nos a agir, não como o povo de Israel lá no deserto, mas a agirmos como Davi, que na sua angústia, na sua aflição, ele derramou a sua alma diante de Ti e recebeu de Ti forças. Ele não deixou de confiar, ele não deixou de crer. Ó Jesus, ajuda-nos, ó Deus. O Senhor é o nosso maior exemplo. No momento de maior angústia, o Senhor se prostrou diante do Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a Tua. Ó Jesus, dá-nos a graça de seguirmos o Teu exemplo de humildade, de submissão, de obediência. Livra-nos, ó Deus, de todo orgulho. Livra-nos de toda murmuração. Livra-nos de toda ingratidão, de toda incredulidade, de toda rebeldia. Transforma os nossos corações e glorifica o Teu nome na nossa vida. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito de Deus sejam sobre cada um dos irmãos e permaneçam sobre os irmãos, hoje e sempre. Irmãos, no próximo domingo, às 19h45, nós vamos ter a transmissão do nosso culto online. Amém? Estejam preparados, nós vamos estar tendo o período de louvor e depois também vamos ter a ministração da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até domingo, se Deus quiser. Paz do Senhor.